Do Senhor, meus irmãos, sou a irmã Eveline, sou da congregação do Vila Eunice. Estou aqui mais uma vez para dar a aula aos adolescentes. Nesse dia, estamos estudando a lição de número 2, que tem por tema Em Deus, Nosso Pai. Quero agradecer o convite feito pelo evangelista Adalberto de mais uma vez poder ministrar esta aula. Quero agradecer aos nossos pastores supervisores, pastor Daniel Vieira Chagas, pastor Maurício e suas respectivas esposas, missionária Nazaré, missionária Lisbiane. É com muita alegria que eu atendo mais uma vez esse convite e eu fico muito honrada por isso, amém? Vamos lá, nós estamos estudando a lição da revista do segundo trimestre, Adolescentes Vencedores, que tem por tema Cremos, que são as principais doutrinas da nossa Bíblia. Na primeira aula nós estudamos sobre a Bíblia, uma disciplina chamada Bibliologia, e nós vimos como a Bíblia é composta, como ela é formada, como chegou ao cânon que nós temos hoje. E hoje vamos estudar um pouquinho sobre Deus. Amém? Como Deus se revela a nós através da sua palavra. Mas antes de começarmos esta aula, eu queria convidá-los a todos a fazer uma oração. Vamos apresentar o nosso país, vamos apresentar todos os enfermos, todos os que estão acometidos pelo Covid. Nós estamos ainda tendo que dar essas aulas de forma online, usar desse recurso virtual por conta do fechamento dos templos. O templo, a porta do templo está fechada, mas a igreja não se cala, não se fecha, A palavra do Senhor ela não está presa, como disse o apóstolo Paulo. Ele estava preso, mas escrevia ainda suas cartas, enviava suas missivas, porque, como diz ele, a palavra não está presa, a palavra não está algemada. Glória a Deus, oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos permite em aprender um pouco mais da sua palavra. Eu te peço, Senhor, pela vida de cada adolescente que está assistindo, Senhor, esta aula. Aqueles, Pai, que vão assistir, Senhor Jesus Santo, em outros momentos. Alcance, Senhor Jesus Santo, Pai, cada um com a sua graça, com a sua bondade. Pai, eu te peço, Senhor, pelos enfermos, pelos irmãos que estão acometidos do Covid. Pai, coloca fim, Senhor, neste mal. Cessa, Senhor Jesus Santo, o avanço deste vírus, Senhor. Eu te peço pelas famílias enlutadas, Senhor. Tenha misericórdia, consola os corações de cada um, Senhor. Assim, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema, como já havíamos falado, em Deus, o nosso Pai. Então, o tema da revista é Cremos. E o tema da lição 2, em Deus, nosso Pai. Então, cremos em Deus, nosso Pai. Texto bíblico sugerido aqui está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Também Mateus, capítulo 6, versículos do 9 ao 13. Pegue a sua Bíblia, vamos ler, vamos fazer esta leitura juntos. Vamos lá, João, capítulo 3, primeiro, versículos 16 e 17, que diz assim: Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo,
mas para que o mundo possa ser salvo através dele. A minha versão, ela é a King James, então ela pode ser um pouco diferente da versão que você está lendo, mas o sentido ele permanece o mesmo. Vamos ler também o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos do 9 ao 13, que diz assim: Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. É um texto bastante conhecido, né? A oração do Pai Nosso. Jesus não colocou esse título, né, de oração do Pai Nosso, mas nós a conhecemos dessa maneira. Jesus nos ensinando a orar, ensinando seus discípulos a orar, e por consequência também aprendemos a orar com Jesus. O destaque está em 1 João, capítulo 3, versículo 1, que é o nosso texto áureo, que diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os objetivos da nossa lição é: primeiro, demonstrar como Deus se revela na Bíblia. Destacar o caráter de Deus através dos seus nomes revelados na Bíblia. E elencar os atributos de Deus. Então vamos iniciar a nossa aula falando um pouquinho sobre como que Deus se revela a nós. Como que nós chegamos ao conhecimento de Deus? É somente, queridos, através da palavra de Deus. Deus só se revela a nós através da palavra. Se você, se nós não tivermos interesse em aprender da palavra, em ler a Bíblia, nós de maneira nenhuma vamos chegar ao conhecimento de Deus. Porque Deus ele se revela somente através da sua palavra, através de Jesus Cristo. Jesus disse: quem vê ao Pai, vê a mim. Jesus Cristo, ele esteve aqui na terra, teve o seu ministério terreno, e através de Jesus Cristo nós passamos a conhecer Deus melhor. Mas antes, no Antigo Testamento também temos menção dos feitos de Deus, a começar pela criação, né? Em Gênesis capítulo 1, desde o primeiro versículo, que mostra como Deus criou o mundo, e Deus está no controle de todas as coisas em todos os livros, né, do Antigo Testamento e também do Novo Testamento através de Jesus Cristo. Glória a Deus. O único livro que é possível conhecer como Deus se revelou aos homens é a Bíblia, a palavra eterna. Nesta lição, estudaremos a forma de Deus revelar-se a nós através da sua palavra. Embora conheçamos em parte, neste estudo temos que nos conscientizar de que Deus é bom. Nós conhecemos somente em parte. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 diz assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos.
Nenhum homem, ninguém que pisou nessa terra tem o pleno conhecimento de Deus. Não tem ninguém que tenha esse pleno conhecimento da pessoa de Deus. Por mais que estudemos, que conheçamos a Bíblia de capa a capa, nos aprofundemos na teologia, na exegese, na hermenêutica, que por mais que a gente estude a Bíblia, jamais a gente vai chegar ao pleno conhecimento de Deus. Porque nós conhecemos em parte. Vai chegar o dia, que não vai ser aqui na terra, quando o nosso corpo for glorificado, quando formos morar com o Senhor na glória, naquele dia conheceremos a Deus assim como Ele é. E como Ele é, nós também seremos, como diz a palavra do Senhor. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós não temos condições de conhecer Deus na sua plenitude, porque nós somos limitados. Não é porque Deus é mau e quer fazer algum mistério sobre a sua natureza, não. É porque nós seres limitados, não temos capacidade de entendimento, de conhecer Deus plenamente. É a nossa limitação humana que não permite que conheçamos a Deus plenamente. Não é porque Deus não quer se revelar plenamente, é porque nós não temos capacidade humana. A capacidade humana é limitada e não consegue conhecer Deus plenamente. Nós conhecemos a Deus na medida que Ele quer se revelar a nós, na medida da nossa fé, como diz Hebreus no capítulo 11, no versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que busca conhecer a Deus, aquele que tem interesse em conhecer a Deus, esse vai ser recompensado, vai ser galardoado. Deus vai se revelar mais a essa pessoa. Quanto mais buscarmos a presença de Deus, quanto mais fé tivermos, quanto mais acreditarmos em Deus, mais Ele vai se manifestar e se revelar a nós. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é um Deus que é relacionável, né? A gente consegue ter um relacionamento com Ele através de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele, irmãos, que nos permitiu novamente termos acesso ao Senhor. Porque no momento da queda de Adão, foi rompido a aliança, foi rompido o pacto. E no Evangelho mesmo, no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, ali está o proto-evangelho, quer dizer o que? O primeiro evangelho, que diz assim: e da semente da mulher vai surgir um que vai pisar a cabeça da serpente. A partir do momento da queda de Adão, Deus ali já fez uma promessa de que iria ter alguém que iria nos religar a Ele de novo, que ia esmagar a cabeça da serpente. E esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para nos religar a Deus. Tinha se rompido o pacto, tinha se rompido a aliança, e Jesus Cristo veio para nos unir novamente a Deus. Então nós podemos nos relacionar novamente com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Como na palavra que nós lemos no começo, João 3,16, é um texto áureo da Bíblia. Eu creio que todos conhecem já de cor esse versículo, que é: Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu único Filho para morrer por nós, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Olha que amor glorioso. Paulo, ele diz também, Atos capítulo 17, versículo 28, diz: nele vivemos, porque como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós temos um relacionamento com Deus porque nós só existimos, nos movemos, vivemos, respiramos, temos o sopro de vida, temos fôlego, porque Deus, ele permite que façamos isso. Então é através de Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui a revista. Tem uma forma, a revista fala, a revista nos dá um método de conhecer Deus de acordo com o seu nome. Porque no Antigo Testamento, conforme Deus ia se manifestando ao seu povo, de acordo com aquela manifestação, era dado um nome para descrever a ação de Deus. Então Deus, naquele tempo, naquele momento, era reconhecido por aquele nome. Nós vamos fazer esse estudo desses nomes, mas a revista, ela fala aqui sobre que todo nome tem um significado. O meu nome é Eveline. Eveline é um nome bastante incomum, né? É difícil de achar uma pessoa que chama Eveline, mas tem um significado, que quer dizer diminutivo de Eva, né? Na língua francesa, em francês, diminutivo de Eva. Mas o meu pai, que colocou esse nome em mim, ele não foi lá pesquisar o que significava Eveline. Ele gostou, ele viu uma pessoa que chamava Eveline, ele achou bonito e foi e colocou esse nome em mim. Igualmente o seu nome. Aqui, infelizmente, a gente não está se vendo presencialmente para eu poder perguntar para você qual é o seu nome, para a gente conhecer a história de cada nome. Mas você aí na sua casa, você tem o seu nome que foi colocado ou pelo seu pai, ou por sua mãe, por sua avó. E esse nome tem um significado, tem um sentido. Talvez porque sua mãe gostou, achou bonito, quis fazer uma homenagem a alguém. Independente, né? Só que na nossa cultura, a gente coloca o nome por achar bonito. Na cultura judaica, os nomes tinham significado. Cada pessoa que nascia, o nome que ela recebia era de acordo com a circunstância que aquela pessoa estava nascendo, ou a circunstância do lugar, ou a projeção que os pais gostariam de dar para aquele filho, né? Como se fosse uma palavra até profética, um norte, uma direção para o futuro daquele filho. Então os nomes, todos os nomes bíblicos, naquela ocasião, tinham significado. Então Deus, ele passou ao longo, né, de toda a história, todo o Antigo Testamento, passou por tendo vários nomes, mas não perdendo a sua essência, mas para poder ser reconhecido por aquele povo. Vamos aqui, na revista. Variados nomes aparecem na Bíblia para representar Deus e a sua relação com o seu povo. Se Deus livrasse o povo de um mal, logo o nome dado pelo autor bíblico a ele era fiel à experiência desse livramento. É o mesmo que ocorre com o seu apelido. Se você tem um apelido, é porque alguém viu alguma coisa que combinasse, né? Alguma coisa que você fez que acabou ocasionando nesse apelido. Geralmente, né, é contra a nossa vontade ter um apelido, porque a gente não quer ter apelido. Os nossos amigos, nossos colegas que acabam colocando apelido em nós de acordo com algum comportamento que a gente teve, ou de alguma característica que nós temos.
Igualmente, os nomes de Deus estão de acordo com as ações que ele realizou e realiza no mundo, e através delas o conhecemos. Tais nomes trazem importantes características divinas. Quais são esses nomes? Vamos conhecer alguns nomes de Deus? Nós sabemos que Deus, ele tem um nome, só que tem um mandamento que é não tomar o seu santo nome em vão. E o povo ali, o povo hebreu, ele ficou assim tão temeroso, tão com medo de tomar o nome de Deus em vão, que eles acabaram escrevendo o nome de Deus com letras que ficavam impronunciáveis, que é conhecido como o tetragrama. Então são 4 letras que você não consegue pronunciar, fica impronunciável, porque eles tiraram as vogais desse nome e ficou só as consoantes, assim, de acordo com o alfabeto também hebraico, né, judaico. E ficou um nome impronunciável. Ao longo da história, pesquisadores começaram a querer saber que nome que era esse. E por diversos estudos, eles percorreram várias linhas e tentaram encontrar, né, quais eram essas vogais para formar o nome de Deus novamente. E o nome mais próximo que eles conseguiram foi Iavé. Glória a Deus. O nome mais aproximado que fala sobre a pessoa de Deus é Iavé. Iavé não é, né, exatamente como era, porque ninguém sabe, foi perdido, né, esse nome. E chegou até nós uma transliteração de Iavé, passou a ser Jeová. Então a gente conhece Jeová, né? Tem até as testemunhas de Jeová, mas Jeová é uma modificação que fica muito longe de Iavé, da realidade. Mas a revista fala de Jeová, então nós vamos seguir nessa linha da revista, amém? Vamos lá, os nomes de Deus. Um estudioso da Bíblia, de nome Meyer Pearman, já falecido, destacou 5 nomes mais comuns de Deus ao longo da Bíblia Sagrada: Elohim, Jeová, El, Adonai e Pai. Então nós vamos ver o significado de cada um desses nomes, de cada um desses termos relacionados à pessoa de Deus. Amém? Elohim. O que significa Elohim? Elohim é um nome que faz menção a um Deus, é uma palavra no plural, que não faz menção de que são vários deuses, como tem, por exemplo, na cultura indiana, que são vários deuses. Quer dizer o quê? Que são vários deuses em uma só essência, como nós conhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas com uma única essência. Então essa é a ideia de Elohim. São 3 deuses numa só essência. Então não existe 3 deuses. Nós não adoramos 3 deuses. Nós adoramos um único e verdadeiro Deus, que tem 3 essências: a essência do Pai, a essência do Filho e a essência do Espírito Santo, que nós conhecemos como a Santíssima Trindade. Amém? Essa referência está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Como diz assim a palavra: agora vamos, né? É um plural, vamos fazer
os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Então Deus está se referindo a ele no plural. Não está falando, agora eu vou fazer um ser humano que se parece comigo. Ele diz, nós vamos fazer um ser humano que se parece conosco, com nós, que se parece com nós. Então, são três deuses, digamos assim, três pessoas numa só essência de Deus. Então, Elohim significa isso. A segunda é Jeová, ou Yahvé, né, como eu já tinha falado para vocês. Este nome é a forma derivada da língua portuguesa da palavra Yehová. Essa pode ser lida assim, Yehová. Tal palavra mostra um Deus que opera em favor do povo que o busca. Por isso, ao longo do Antigo Testamento, vamos encontrar várias expressões do povo judeu em relação a Jeová. Tem Jeová Rafá, que significa o Senhor que os cura. Está em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Tem Jeová Nissi, que o Senhor é a minha bandeira, isto é, ele vence o injusto. Êxodo, capítulo 17, versículos do 8 ao 15. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Está em Juízes, capítulo 6, versículo 24. Tem Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. Salmos 23, capítulo 1. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Tem também, como está em Jeremias capítulo 23, versículo 6, tem também Jeová Jireh, o Senhor proverá, em Gênesis 22, capítulo 14. E tem também Jeová Shammah, o Senhor está aqui, Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Então, cada manifestação do poder de Deus ao longo dos livros do Antigo Testamento, o autor colocava um nome que traduzia os feitos, né, de Deus naquele tempo. Tem também a palavra El, E-L, El. É uma palavra do Egito que significa Deus, mas essa palavra era usada em combinações com outros nomes, tais como El Elyon, que é o Deus Altíssimo, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, El Olam, o Deus Eterno. Esse El está em nomes de pessoas também, nomes bíblicos, como por exemplo Samuel, Daniel, Ezequiel. Todos esses nomes que têm a terminação El é uma junção, né, de duas palavras, Deus e o outro nome. Amém? Vamos ali na letra D, que tem o nome Adonai. Adonai significa Senhor ou Mestre. Só que não Senhor qualquer, como a gente se refere a uma pessoa, um homem mais velho, como a gente se refere a um parente, um pai, mas é um Senhor soberano. Não é qualquer Senhor. É um Senhor soberano, que está acima de todas as pessoas, que está acima de todos, que domina sobre todo o planeta Terra. É esse sentido de Senhor. Não é assim qualquer Senhor. É o Senhor que está acima de tudo, que está no comando, no controle de todas as coisas. E tem também Pai. Né? Quem aqui chama Deus de Pai? Deus gosta que a gente chama ele de Pai, porque ele é o nosso Pai. Pai é um dos nomes que mais aparece no Novo Testamento. Ele descreve principalmente Deus como a fonte de todas as coisas.
Aqueles que são alcançados por Jesus de Nazaré podem ser chamados de seus filhos. Olha que coisa linda. Atos 17, 28 e João capítulo 1, 12 e 13, versículos 12 e 13. É um termo que denota amor do pai para com o seu filho, como está em Lucas capítulo 11, capítulo 15, do 11 até o 32. Deus nos ama, né? Deus é o nosso pai. Deus está pertinho de nós, cuidando, zelando, protegendo, assim como um pai amado cuida do seu filho. Deus, ele está do nosso lado cuidando de nós. Amém? Aqui na revista tem uma atividade que é para você relacionar as colunas. Aqui tem do lado esquerdo tem os versículos, tem a descrição dos nomes e do lado direito tem a coluna com os nomes correspondentes. Daí você vai fazer a leitura com calma e vai realizar essa atividade. E você vai tirar uma foto e vai mostrar para o seu professor da sua congregação, para dizer que você está fazendo as atividades. Lá no Vilhonice eu pedi para os adolescentes tirar foto das atividades realizadas e mandar para mim, para eu poder ver que eles estão fazendo. Amém? Então, se você tem a revista, faça atividade. Faça e mostra para o seu professor. Vamos continuar aqui a revista. Vamos ver as qualidades de Deus. Deus, ele é um ser dotado de muitas qualidades, de muitos atributos. Tem qualidades de Deus que nós, seres humanos, também temos, ou também podemos ter. Mas tem qualidades de Deus que é somente Deus que pode ter. Nós, pela nossa limitação, não podemos ter esses atributos que Deus tem. Mas tem alguns que nós podemos ter sim. Vamos ver? Vamos ver quais são? Ó, a primeira relação aqui da revista são as qualidades, os atributos que também pode ser encontrado em nós. Vamos ver? A. Deus é santo. Êxodo capítulo 15, versículo 11, Salmo 5, versículo 4, Lucas 1, 49, Tiago 1, 13. Quando os nossos colegas acham desnecessário... Quantos colegas nossos acham desnecessário falar de santidade? A palavra santidade significa separação. Ora, não é separado das pessoas que amamos ou nos relacionamos, mas é separado de tudo aquilo que contraria a vontade de Deus para nós e consagrados para Deus Santo. Por exemplo, o Senhor, ele é santo, Deus é santo, e ele não tolera pecado, ele não tolera nada impuro. Então, para nós nos relacionarmos com ele, nós temos que se afastar de tudo que é pecado, de tudo que não agrada ao Senhor, de tudo que não presta. Nós temos que se separar. Falar, isso não serve para mim, porque eu quero me relacionar com Deus e Deus é santo. Então eu não posso falar coisas que não convêm. Eu não posso me relacionar com pessoas que me arrastam para fazer coisas erradas. Eu tenho que ser uma pessoa santa, separada, para agradar a Deus. E nos dias de hoje está cada vez mais difícil encontrar pessoas que são separadas, que não gostam de se misturar com coisas erradas. Mas se nós quisermos relacionamento com Deus Santo, nós temos que nos santificar. Deus, ele é justiça.
Glória a Deus. Deus, ele não gosta de que a gente trapaceie, que a gente faça coisas que ferem essa santidade, essa justiça. Aqui na revista tem um exemplo de colar na prova. É justo você passar de ano porque você colou na prova? Sendo que tem pessoas que estudaram para valer, né? Que se esforçaram e você só colou e você adquiriu até de repente um resultado maior do que aquele que estudou. É justo isso? Então, essa é uma característica de Deus que também pode ser encontrada em nós. Nós podemos ter esse olhar de justiça. Nós devemos olhar para o outro e respeitá-lo, né, as suas limitações. A gente precisa ter esse olhar de não prejudicar, né, o nosso colega. Devemos ter fome e sede de justiça, como está em Mateus capítulo 5, versículo 6. Deus, ele é fiel. Êxodo 34, 6 e Hebreus 6, 18. Deus é digno de toda confiança, pois a sua palavra não falha. Nos ciclos da nossa amizade, quem é digno de inteira confiança? O nosso Deus, sim, ele não trai ninguém. Devemos ser fiéis a ele. Se Deus é fiel, e essa é uma característica que nós também podemos ser, então nós temos que nos esforçar para sermos fiéis. Fiéis nos nossos relacionamentos de amizade, fiéis nos nossos compromissos, fiéis com as nossas palavras que saem da nossa boca. Temos que ser fiéis assim como Deus, ele é fiel, e não trair ninguém, não trair a confiança de ninguém. Amém? Deus é misericordioso. A misericórdia é a capacidade de sentirmos compaixão pelo sofrimento das pessoas, oferecer alívio ao próximo, ao necessitado. Deus, ele se entristece quando, por termos razão, castigamos e desdenhamos do nosso colega que errou para conosco. Assim como uma pessoa erra contra nós, também estamos suscetíveis ao erro. Então nós temos que olhar para o nosso colega, para o nosso irmão, para o nosso amigo com um olhar de misericórdia. Porque nós também falhamos, nós também erramos. Né? E também não vai chegar um dia que a gente vai depender do perdão de algum colega, da misericórdia de algum colega. Então a gente precisa exercitar essa misericórdia. Deus, ele é amor. Preste atenção nessa afirmativa. Deus é amor. Amor para Deus não é uma questão ou não de amar. Ele é amor. Ele só é amor. Ele não tem opção de não amar. Prova disso é que ele deu seu único filho, né? Como está lá, como a gente já leu. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor de Deus tem que estar em nós. É um atributo que Deus tem, mas que nós também podemos ter. Nós temos que ter esse amor. Nós temos que nos esforçar para amar o nosso irmão. Nós temos que praticar esse amor, viver o amor. Agora tem aqui as qualidades de Deus que não podem ser encontradas em nós. Por mais que nos esforcemos, por mais que desejamos, pela nossa limitação humana a gente não consegue ter essas qualidades. Primeira, Deus é onipotente. O que é ser onipotente? A onipotência significa a liberdade de Deus fazer tudo o que deseja de acordo com a sua vontade. Ele tem o poder de fazer o que ele quiser. Por mais
mais que você deseje fazer alguma coisa, você é limitado e você não pode fazer tudo que você quer. Por mais que você faça birra, você se esperneie, você faça chantagem, por mais que você se esforce, você não consegue fazer tudo que você quer. Mas Deus, Ele pode fazer tudo. Mas, aqui na revista, mas mesmo Ele podendo fazer tudo que Ele quer, Ele respeita a nossa vontade. Deus é onipresente. O que é ser onipresente? Quer dizer o quê? Que Ele não pode ser limitado a um espaço e tempo. Você não pode achar que Deus só vai ser Deus lá dentro da sua congregação. Né? Agora a gente está com a igreja fechada, e se Deus pudesse ser Deus somente lá dentro da nossa congregação? Agora a gente estaria sem a presença de Deus. Né? Deus, Ele está em todos os lugares e em todos os tempos, em todas as dimensões de tempo. Ele não está preso, Ele não se prende ao nosso tempo. Ele atende uma oração que é feita aqui no Brasil e uma oração que é feita lá no Japão ao mesmo tempo. Ele não tem esse problema, ele não está preso, ele não está só aqui, ele está em toda parte, em todo lugar. C. Deus é onisciente. O que quer dizer onisciente? Quer dizer que Ele conhece todas as coisas. O conhecimento de Deus, ele é perfeito. Ainda que lêssemos todos os livros do mundo, ainda que a gente se esforçasse para ter todo o conhecimento do mundo que está disponível, não conseguiríamos ser oniscientes. Só Deus tem o poder de saber todas as coisas. Pela nossa limitação humana, nossa incapacidade humana, a gente não consegue armazenar em nós todo o conhecimento. Mas Deus, ele pode. Deus conhece tudo. D. Deus é soberano. Quer dizer o quê? Que Ele governa a humanidade como bem lhe apraz. Sua vontade sempre é a melhor, embora nem sempre pareça boa para nós. Né? Muitas vezes a gente gostaria que Deus agisse diferente, mas a vontade do Senhor, ela é soberana. Não é o que eu quero. Eu posso até orar, jejuar, buscar, mas se eu estiver orando por alguma coisa que não estiver na vontade de Deus, essa oração não vai ser atendida. Por mais que eu me esforce em oração. A vontade de Deus, ela vai sempre prevalecer. Então, nós devemos orar como Jesus orou no Getsêmani. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita conforme a sua vontade. Jesus, ele orou dessa maneira, porque ele sabia que a vontade do Senhor é soberana. Não importa a minha vontade. A minha vontade é que essa pandemia acabasse agora. Mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana, a gente não entende, a gente não compreende. O que a gente tem que fazer é somente aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Quanto mais cedo, quanto mais breve aceitarmos a vontade de Deus para as nossas vidas, mais felizes seremos, mais tranquilos viveremos, mais livres seremos para viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Deus, ele é muito poderoso, ele tem tantas qualidades que eu poderia ficar aqui, né, dias a fios descrevendo tudo que Deus é. Essa revista, ela é só um resumo para a gente ter uma breve noção, um pouco de noção de tudo que Deus é, de tudo que Deus representa. Quer conhecer a Deus? Coloque o seu joelho no chão, vai orar, vai buscar, pede para o Senhor aumentar a sua fé, porque como diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, Deus ele recompensa aqueles que buscam a presença dele.
Sem fé é impossível agradar a Deus, né? A gente precisa se apresentar na presença de Deus com fé, acreditando realmente que Ele existe. E Ele vai nos recompensar, né? Qual é essa recompensa? Essa recompensa é Ele se revelar a nós cada vez mais. Vamos encerrar aqui, fazer a conclusão desta lição maravilhosa, porque é muito bom falar de Deus, é muito bom querer se aprofundar, saber mais sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre como Deus age, o que Deus faz, né? O relacionamento com Deus, né? O tema da nossa conclusão. Nenhuma dessas informações terá valor se não conhecermos Deus de todo o coração. Porque assim, irmãos, eu conheço Deus de acordo com a minha fé, de acordo com o que eu li da palavra de Deus, da palavra dele. Você vai ter uma outra experiência de Deus, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua busca por Deus. Deus, ele vai se revelar para cada um de uma maneira distinta, de uma maneira diferente. Deus, ele tem um trabalhar, um tratar especial com cada um de nós, diferente. Né? Não que Deus ame mais a mim do que a você, ou ame mais você do que a mim. Não, Deus ama todo mundo da mesma maneira. Mas Ele se revela, se relaciona conosco da maneira com que a gente busca Ele, com a intensidade que a gente busca Ele. Amém? Concluindo aqui. Isso só pode ser possível através do seu Filho, Jesus Cristo, que Ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14, versículo 7. Ainda que tenham te apresentado uma imagem distorcida do Pai, um carrasco, um castigador, um opressor, lembre-se, algumas pessoas compreendem Deus de maneira errada, transmitindo ideias sobre Ele igualmente equivocadas. Pode acontecer comigo, com os nossos pais e com qualquer pessoa. O mais importante é que Deus, o amoroso Pai, está acima disso tudo. Então eu quero convidar você a ter a sua própria experiência com Deus. Não fique só conhecendo Deus através das experiências de outras pessoas, da experiência do seu líder, da experiência do seu pastor, da experiência do seu pai, da sua mãe. Não. Queira conhecer a Deus com a sua própria experiência, com você mesmo tendo a sua própria experiência com Deus. Porque Deus, ele vai se revelar a você de uma maneira muito especial, da forma, do jeito que você buscá-lo, da intensidade que você buscá-lo. Aí ele vai se relacionar contigo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tem umas perguntas aqui na sessão Refletindo, como eu sempre faço. Em sua opinião, qual é a única fonte de informação fidedigna sobre Deus? Onde que nós podemos conhecer Deus? Através de que livro, por exemplo? Para nos relacionarmos com Deus, a pergunta 2. É preciso crer que Ele existe. Como crer no ambiente de descrença? Você está num lugar que ninguém crê. Na sua casa, por exemplo, ninguém acredita em Deus. Então, como que você vai crer que Ele existe nesse ambiente? Vamos, nessa pergunta, vamos pesquisar, alguns versículos, alguma referência que nos dá uma luz sobre isso. 3. Basta apenas conhecer Deus na teoria, desassociado da prática? Basta somente você conhecer Deus só lendo ou ouvindo alguém falar sobre Deus? Você acha que é só isso basta? Ou você precisa ter a sua própria experiência pessoal com Deus? Reflete aí na sua casa. Faça com carinho, faça com amor, que eu creio que o Espírito Santo ele vai te iluminar, ele vai te ajudar a conhecer esse Deus tão maravilhoso,
na medida que você buscá-lo, na medida que você se interessar em conhecer mais a pessoa do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana.